Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 19ª aula de História online, estudando em casa. Acompanhe comigo a leitura e explicação do livro. Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 1930, os regimes totalitários iniciaram um movimento expansionista que logo se chocou com os interesses de outras potências. Entre os anos 1939 e 1945, compuseram-se alianças entre Alemanha, Itália e Japão, de um lado, e Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos, de outro. Os dois lados envolveram-se na maior guerra da história da humanidade. Vamos agora uma breve revisão do que nós já estudamos na aula passada. Vimos que os aliados são Grã-Bretanha, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou somente União Soviética e Estados Unidos. Vimos que o eixo foi formado por Itália, Japão e Alemanha. Hoje nós iremos continuar o assunto na entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, no dia 8 de dezembro de 1941. Os Estados Unidos vão entrar na guerra porque os japoneses bombardearam a base naval de Pearl Harbor, eliminando vários navios e muitas pessoas morreram também. Vamos ver que o dia D dos aliados vai ser o dia em que os aliados libertam a França dos alemães. Vamos perceber aqui que o dia D para o eixo vai ser o dia que o desembarque dos aliados no norte da Europa, onde eles vão libertar a França. Diante da derrota, vai ocorrer o suicídio de Hitler, o fim do Terceiro Reich, ou Reich, e a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945. As principais consequências da guerra que nós iremos ver nesta aula. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela durou de 1939 a 1945, ou seja, 6 anos e 1 dia. A Alemanha, as principais consequências foram: a Alemanha ela foi repartida entre os países aliados, as mulheres entraram no mercado de trabalho, houve um empoderamento feminino, a União Soviética terminou a Segunda Guerra Mundial arrasada, criou-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, mais de 6 milhões de judeus foram executados nos campos de concentração na Alemanha, na Polônia, feitos por Adolf Hitler na questão do extermínio. Vimos que 30 países se envolveram na Segunda Guerra Mundial, 25 mil brasileiros, olha o Brasil na história da Segunda Guerra, 25 mil brasileiros lutaram na Itália, mais ou menos entre 50 a 80 mil mortos e feridos foi o saldo da Segunda Guerra Mundial. O mundo, ao término da Segunda Guerra Mundial, ficou dividido entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Vamos aqui à leitura da página 102. Os Estados Unidos na guerra e a ofensiva aliada. Pouco tempo após a União Soviética entrar na Segunda Guerra, os Estados Unidos também o fizeram, mas por outras razões. Lembrando que em 1941, o Japão tinha invadido a Indochina e, em represália, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas aos japoneses, embargando a venda de petróleo e aço. Com fortes interesses no Sudeste Asiático, os norte-americanos não estavam dispostos a aceitar a concorrência japonesa. Assim, o governo japonês decidiu enfrentar os Estados Unidos e, sem nenhuma declaração de guerra, ele atacou a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Os caças japoneses afundaram diversos navios de guerra e destroçaram os aviões ainda no solo, além de causar milhares de mortes. Vamos continuar aqui no livro.
Enquanto Hitler avançava pela Europa no Oriente, o Japão invadia e ocupava partes da China e da Indochina. As sucessivas vitórias alemãs e o expansionismo japonês no Pacífico contrariavam os interesses dos Estados Unidos. Mas, até dezembro de 1941, os Estados Unidos manteve-se na neutralidade. Isso mudou, é claro, quando, no dia 7 de dezembro daquele ano, o Japão bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, matando cerca de 2.500 pessoas. No dia 8 de dezembro, em resposta ao ataque japonês, os Estados Unidos então declararam guerra ao Japão. Em seguida, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Os aliados ganhavam então mais um integrante. Lembrando que na época o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, declarou guerra ao Japão e no dia seguinte a Alemanha e a Itália. Mas a declaração de guerra norte-americana não deteve os japoneses no Pacífico. No primeiro semestre de 1942, conquistaram as Filipinas, a Malásia, Singapura, Indonésia, Birmânia e várias ilhas do Pacífico. Nessa fase da guerra, ingleses e norte-americanos foram derrotados em toda parte. A partir de então, os esforços de guerra norte-americano foi fenomenal, com a produção de milhares de navios, aviões e tanques. O país mostrava-se disposto a reagir no Pacífico e a enfrentar a Alemanha na Europa. Mas o momento era de incerteza. Continuando no livro. Os nazistas foram derrotados no cerco de Stalingrado, iniciado no fim de 1942. Ao longo de 1943, eles recuaram diante da pressão das tropas de Stalin. Em julho de 1943, as tropas inglesas e estadunidenses partiram do continente africano e desembarcaram na ilha da Sicília, iniciando a invasão da Itália. Incapazes de reagir, os italianos depuseram Mussolini e se renderam aos aliados em setembro. Também em 1943, grandes cidades alemãs sofreram pesados bombardeios aéreos dos aliados. No Pacífico, os estadunidenses iniciaram a reconquista das ilhas ocupadas pelos japoneses. Aqui no mapa você vê a legenda em vermelho os territórios alemães, em 1939, o território italiano, em laranja, em amarelo, os estados aliados do eixo Roma-Berlim. Em vez de você ver os estados neutros, e em lilás a Grã-Bretanha e o território sob seu controle. Aí você vê aqui os territórios ocupados pela Alemanha. Esses que estão tarjadinhos são os que são ocupados pela Alemanha. Em cinza, 1940. Em verde, 1941. Verde escuro, 1942. Aqui você vai ver os avanços das tropas dos aliados contra o eixo. Você vê aqui o anglo-americano e o anglo-soviético. Aí as linhazinhas, ó, em vermelho vai ser o americano e as linhas pontilhadas o soviético. Isso aqui é a Segunda Guerra em 1939 até 1945. Aqui é só para você ter uma visão de como estava ocorrendo a guerra. O fim da guerra. No final do ano de 1943, tudo indicava que os aliados, tudo indicava que os aliados derrotariam seus inimigos. Os Estados Unidos e a União Soviética, gigantes industriais, ricos em matérias-primas e combustíveis, aumentavam dia a dia a produção de armamentos. Suas enormes populações permitiam arregimentar um número cada vez maior de homens aptos a lutar. Enquanto isso, a Alemanha e o Japão começavam a sofrer com crescente escassez de minérios, petróleo e pilotos experientes. Em 6 de junho de 1944, após meses de planejamento e preparação, a maior frota de invasão da história, 5.000 barcos que levavam 200.000 soldados, chegaram à costa da Normandia, no norte da França. Era o dia D.
nome dado à data de desembarque dos aliados no norte da Europa. Pegos de surpresa e em número muito inferior, os alemães resistiram fortemente, mas sem sucesso. Em 15 de agosto, ocorreu um novo desembarque de tropas aliadas na França, dessa vez vindos do Mediterrâneo, abrindo uma frente de combate no sul. Em 24 de agosto, Paris era libertada do controle alemão. Enquanto ingleses e estadunidenses libertavam a França e a Bélgica e marchavam em direção à Alemanha, os soviéticos continuaram a contra-atacar os nazistas no leste, libertando porções cada vez maiores de seu território e avançando rumo aos países satélites do Reich. A Alemanha foi invadida por estadunidenses e ingleses em setembro de 1944 e pelos soviéticos em janeiro do ano seguinte. Em abril de 1945, as tropas de Stalin entraram em Berlim. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler suicidou-se e em 8 de maio a Alemanha finalmente se rendeu. Era o fim da guerra na Europa. Agora vamos ver na Ásia. A bomba atômica. Lembrando que na tentativa de barrar os avanços dos aliados no Pacífico, os japoneses, as forças armadas japonesas passavam nesse período a utilizar, a partir de 1944, jovens pilotos suicidas que lançavam seus aviões contra os navios dos Estados Unidos. Esses jovens suicidas foram chamados de kamikazes, que em japonês significa vento divino, que é a alusão ao tufão que dispersou a frota mongol que tentou invadir o Japão no século XIII. Aí nós vemos que a ofensiva japonesa ela era muito forte. Vamos aqui à bomba atômica. Por que será que os Estados Unidos tomou essa decisão? A guerra tinha terminado na Europa, mas não na Ásia, onde o Japão ainda lutava contra os aliados. Entretanto, tudo indicava a rendição japonesa. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos resolveu empregar contra o Japão a sua mais nova arma, a bomba atômica. Em 6 de agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba sobre a cidade de Hiroshima, destruindo a cidade e matando entre 90 mil e 166 mil pessoas. Lembrando que o poder bélico da bomba atômica é extremamente destruidor, chegando a vaporizar as pessoas que estavam muito próximas aonde a bomba caiu. Em 9 de agosto, outra bomba atômica foi lançada sobre a cidade também de Nagasaki, matando entre 60 mil e 81 mil pessoas. Outras dezenas de milhares de pessoas morreram nos dias, nas semanas e nos anos seguintes, vítimas dos ferimentos e da contaminação pela radiação. Aqui você vê a seção livro aberto, que é uma sugestão, Hiroshima, testemunhos e diálogos. Se você tiver interesse de aprofundar seus conhecimentos, é uma excelente leitura. Aqui você vê na imagem a explosão da bomba atômica. Percebo que ela forma um cogumelo quando a bomba atômica ela explode. Japão, da guerra à paz. O massacre de civis. Com o fim dos combates na Europa, os Estados Unidos atacaram o Japão durante meses para forçar a rendição do país. Mais de 60 cidades foram alvo de quase 100 ataques com bombas incendiárias. Com o país já arrasado pelas bombas, os estadunidenses ainda realizaram uma demonstração de força com terríveis consequências. Realizou ataques nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, causando destruição em proporções jamais vistas. As cidades-alvos. Os ataques duraram meses e, desde o massacre de Tóquio, em março, voltaram-se principalmente aos civis. Aqui você vê no gráfico Taiwan, Coreia, Japão. Cidades bombardeadas em vermelho. Todas essas cidades foram bombardeadas. A bomba atômica ela caiu aqui em Hiroshima e em Nagasaki.
As bombas atômicas. O governo dos Estados Unidos começou a estudar a energia nuclear em 1939. Em 16 de julho de 1945, os estadunidenses testaram sua primeira bomba atômica com uma explosão secreta no deserto em Los Alamos, Novo México. A cidade de Hiroshima sofreu o primeiro ataque nuclear da história em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki o segundo e último em 9 de agosto. Os ataques mataram de imediato mais de 120 mil pessoas e incêndios e desabamentos espalharam-se por quilômetros. O total de vítimas fatais triplicou até o fim de 1945, com a morte de feridos pelas bombas e de pessoas atingidas pela radiação. Aqui você vê os aviões, o bombardeiro B-29, que foi a principal arma estadunidense contra as cidades do Japão. Introduzido em 1944, esse bombardeiro aqui podia lançar até 10 toneladas de bombas. Cada bombardeiro B-29 lançava até 40 bombas de fragmentação incendiárias. Ataques incendiários. Acompanhe aí na página 104. Cerca de 200 mil pessoas morreram nos bombardeiros aéreos de 1945. Em 9 de março, um só ataque com 300 bombardeiros B-29 matou queimados 100 mil civis japoneses em Tóquio. Aqui você vê o centro de Tóquio arrasado por bombas incendiárias em março de 1945. O fogo matou 100 mil pessoas e desabrigou 1 milhão. Você vê aqui a bomba, né, representando as bombas que atacaram as cidades japonesas. A explosão atômica ocorreu no ar, liberando uma quantia devastadora de energia sobre a cidade. No chão, a temperatura no entorno do marco zero passou de 4.000 graus Celsius, fazendo tijolos vitrificarem e pulverizando plantas, animais e pessoas. O aumento brutal de temperatura fez o ar se expandir tão rápido que este se deslocou com a força de furacões, derrubando construções a 5 quilômetros. Em um raio de 2 quilômetros, todo o material inflamável começou a pegar fogo e a luz da explosão queimou a pele das pessoas. A rendição japonesa. A cidade de Hiroshima, devastada, exercia um papel importante para o militarismo japonês, por isso que ela foi um dos alvos principais do ataque. Pois nessa cidade, em Hiroshima, estavam instaladas as forças armadas e as fábricas da indústria bélica de guerra do Japão. Por isso, ela foi o principal alvo do ataque estadunidense. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki arrasaram as duas cidades. Resistiram apenas às estruturas de algumas poucas edificações. Em 15 de agosto, o imperador do Japão ordenou pelo rádio o fim da guerra, advertindo que a nova bomba poderia exterminar a vida humana. Aí na imagem você vê mãe e filho fotografados com bolinhos de arroz que ganharam de um serviço de emergência em Nagasaki, um dia depois de sobreviverem ao ataque nuclear. Aqui você vê um evento diante da cúpula da bomba atômica de Hiroshima, no Parque Memorial do Japão, em Hiroshima. A cultura de paz é reforçada com ações que celebram a paz no Japão diante das atrocidades da guerra. A reconstrução da cidade. Os japoneses chegaram ao consenso de que, após a perda de tantas vidas humanas, Hiroshima não poderia ser reconstruída mantendo as características de cidade símbolo do militarismo do Japão. Assim, durante a reconstrução da cidade, o governo japonês adotou o conceito de Cidade da Paz. O Parque Memorial da Paz é este que você está vendo, que tem a cúpula da bomba. O Parque Memorial da Paz, inaugurado em 1954, foi construído com o objetivo de preservar a memória daqueles que foram mortos, direta ou indiretamente, na Segunda Guerra Mundial. Esse projeto preservou uma importante edificação que resistiu à bomba nuclear, que foi a cúpula Jinbaku,
considerada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1996. Hoje, esse local é um dos locais mais visitados do Japão. Vamos para a nossa atividade. Essa atividade de hoje, ela na verdade será um trabalho de recuperação paralela. Serão 4 trabalhos. Este primeiro vai valer 2,5 pontos. Cada trabalho vai valer 2,5 pontos. Este trabalho é para recuperar aquelas notas que não foram tão satisfatórias. Você irá reler as páginas 102 a 105 e responder apenas essas 7 perguntinhas. Até dezembro de 1941, os Estados Unidos manteve-se na neutralidade e não tinha entrado efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Qual evento impulsionou os Estados Unidos a entrar na guerra com todo o poderio bélico? 2. Explique o que foi o dia D. 3. Como e quando Hitler morreu? 4. Qual foi a primeira e a segunda cidade japonesa atacada pelos Estados Unidos com uma bomba nuclear? 5. Quantas pessoas morreram de imediato em Hiroshima e Nagasaki? Lembrando que quando é número, são estimativas, não existem números exatos. 6. Por que Hiroshima foi o principal alvo do bombardeio atômico estadunidense? E 7, e última, explique, de acordo com seus conhecimentos, quais são os fatores desumanizantes praticados em uma guerra entre seres humanos. Lembrando que essas questões elas são extremamente diretas, não são questões de difícil compreensão, elas são perguntas bem diretas e objetivas, não tem nenhuma dificuldade. Terminada a sua atividade, lembrando de fazer tudo de caneta, envie para o grupo de atividades da escola do 9º ano, grupo de atividades. Lembrando que essas atividades elas são importantes, pois vão garantir a sua aprendizagem, principalmente você vai estar aprendendo conteúdo importante, porque vocês irão no próximo ano para o ensino médio. Estude, conto com seu empenho e mais uma vez eu finalizo um Estudando em Casa.